Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o Fábio e a Rita contam pra gente como foi o 7º semestre. E foi muito rico. Quer saber também? Vamos lá? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gravação da entrevista é sobre o 7º semestre. Eu tô bastante ansiosa porque eu tô pertinho. E quem vai contar pra gente é a Rita e o Fábio. Muito obrigado por acordarem cedo num sábado para estar gravando essa entrevista para os alunos. Sejam bem-vindos. Obrigado Muito pelo obrigada. convite. Estamos juntos aqui. Legal. Isso aí. A primeira disciplina que a gente vai estar falando, então, é intervenções fenomenológicas e existenciais. Então, eu não sei para quem que a gente está dizendo, né? Para que grupo a gente está falando, enfim, quem está assistindo essa gravação, vai assistir essa gravação. Mas na grade anterior da FMU, no 4º semestre, a gente tinha a introdução à fenomenologia, né? Então a gente conhecia os principais autores da fenomenologia, como ela surgiu, se era uma ciência ou se não era uma ciência, quais os fundamentos da fenomenologia, né? Os pressupostos da fenomenologia. E foi maravilhoso, assim, foi com a professora Lia, que é incrível, uma gestalt terapeuta incrível, assim, das mais competentes e queridas. Um grande problema que a gente teve que no meio do semestre a professora Lia ficou doente, ela teve um problema no nervo ciático, se eu não me engano, e ela foi dar aula de muleta, de cadeira de roda, foi assim, foi um semestre de superação mesmo pra gente, pra ela. Para a gente, foi um semestre de superação, porque fenomenologia é tudo diferente do que você já tiver aprendido até aquele momento. Então, você mergulha, e principalmente na FMU, que tem uma carga horária alta de psicanálise e tudo, né? Então, você mergulha na psicanálise e o seu pensamento clínico é todo baseado na psicanálise. No ego, no superego, no id, nas instâncias psíquicas todas, nas tópicas, primeira, segunda tópica. Então você já está meio assim com esse pensamento de é culpa da mãe, né? Tipo, vamos ver essa família aí. E fenomenologia é totalmente ao contrário, assim, não tem, já começa que não tem a pergunta por quê, né? Por que você se sente doente? Porque não existe doença, não existe, se não existe o conceito de doença, então ele já não é um paciente, ele é um cliente. E aí essas nomenclaturas vão dando um nó na sua cabeça, que eu até disse para a professora Lia no começo do semestre, ela falou, olha, eu estou com um chute aqui na cabeça, porque eu não estou conseguindo desenvolver um pensamento clínico, justamente porque nada do que eu sei é o que eu sei mais, aqui é tudo diferente. Então o paciente te diz o que ele sente, você absolutamente não julga o que o paciente sente, você trabalha com o que ele sente. Em psicanálise, embora o julgamento não seja uma coisa desejável, mas o psicanalista já sabe o caminho que ele vai, né? Ele, a partir do discurso do paciente, ele já sabe para onde ele tem que ir. Em fenomenologia e nas abordagens humanistas, o caminho é construído muito junto, assim, muito com o que a pessoa traz. Então essa é a grande dificuldade. E a cura não existe também em fenomenologia, porque não existe doença. Então você percebe assim, e é um conceito muito filosófico, muito bonito. Eu acho que quem tem oportunidade de abrir mão dos preconceitos e mergulhar na fenomenologia, nas abordagens humanistas, vai conhecer um universo muito amplo que vai servir para tudo na vida. Porque não há conceito de doença, então não há cura. O seu jeito de ser é a sua forma de ser, que te afasta ou te aproxima da sua integridade humana. Né? Então, ser integral, que é o que se busca na fenomenologia, está mais ou menos afetado a depender das suas características de personalidade. Cada ser humano é único, singular, isso é impressionante. Assim, a singularidade que a fenomenologia busca
é incrível, porque você não tem um subgrupo, tratarei depressão usando essa forma, né? Você trata cada paciente de acordo com o que cada paciente é. É um processo que depende muito do paciente, do cliente, pode ser muito longo, pode ser muito curto. O processo todo está nesse bate-bola, assim, sabe? Eu faço uma analogia que fenomenologia é um jogo de squash na praia, sabe? A bola não pode cair e não tem um ganhador e um vencedor. O lance é você ficar ali jogando, trocar, né? Mas a minha crítica a esse semestre, ao sétimo semestre, é que nós não tivemos de fato intervenção, técnicas, coisas que se aplicam. Tivemos poucos casos clínicos, assim. O ritmo das aulas não foram os ideais, assim. Dentro da minha crítica, né, eu acho que outros colegas podem responder de outra forma, mas acho que devido à pandemia, eu acho que demorou muito tempo para a gente se organizar em como seriam as coisas, né? Como que vai ser agora, né? Como estudar a fenomenologia à distância, a fenomenologia, a troca entre o professor e o aluno é uma coisa muito importante, a troca de casos clínicos, o que aconteceu já com os pacientes deles. Então, a gente, infelizmente, não teve essa troca grandiosa pela plataforma, né, a plataforma online da Blackboard. Não sei, eu acho que essa é uma crítica que eu faço e que eu acho que a coordenação poderia rever nos próximos semestres, nos próximos sétimos semestres, de realmente abordar as intervenções, né? Porque a gente reviu todos os teóricos que nós tínhamos visto no quarto semestre, que é excelente. Eu acho que se me perguntasse hoje sobre a maioria dos teóricos, talvez eu tivesse dificuldade, precisaria rever novamente, né, para poder falar sobre eles e tudo. Mas eu acho que o foco deveria ser, acho que faz esse passadão aí dos teóricos e tudo, material para casa, para os alunos lerem e se aprofundarem, e já cai mesmo, né? O que é a logoterapia, o que é a gestalt terapia, né? Como trabalhar gestalt terapia com crianças, né? Nós tivemos a teoria, olha, trabalha-se com crianças, é assim, assim, sabe? Mas não tivemos uma coisa, como eu falo, palpável, assim, que a gente possa, né, eu não me sinto seguro, assim, de falar, olha, gestalt terapia, as intervenções em gestalt terapia funcionam da seguinte forma. Não sei como funciona. É isso. Legal. Tive uma aula de, de Fenô agora. Eu não fiz no semestre passado, que eu estava fazendo intercâmbio, então eu tenho que fazer como ADAP semestre que vem. Uhum. E eu só escutava o pessoal falando de Fenô, então agora eu já sei o que é Fenô. Pelo menos eu tenho uma ideia do que é Fenô. E a Fenô, ela tem uma coisa muito linda, que ela se aproxima demais da filosofia, né? A filosofia é a mãe de todas as ciências, né? A filosofia é a primeira ciência. E eu acho que a Fenô é a única que se manteve muito fiel à filosofia, aos conceitos filosóficos, né? A gente tem, a professora Lia apresentou textos da Simone de Beauvoir, que é totalmente Fenô, assim, ela estava lá no momento do nascimento, né, das teorias humanistas e tudo. Eu quero deixar uma dica aqui para quem vai se apaixonar por Fenô Ótimo, ótimo. e que quer se aprofundar. Tem uma doutora, uma psicóloga, doutora Karina Fukumitsu. Ela é a sumidade, assim, uma sumidade em suicidologia. E ela é gestalt terapeuta. Ela tem pós-doutorado pela USP, ela tem uma história de vida super bacana. Então, assim, eu aconselho a quem se interessar por fenomenologia, por gestalt terapia, pelas abordagens humanistas, que assista os vídeos da doutora Karina Fukumitsu. Ela é uma aula, assim, a forma como ela passa, ela é de origem oriental, de ascendência oriental, então ela tem a simplicidade das coisas orientais, né, da filosofia oriental, associado à psicologia que ela domina
grandemente, assim. Então, a doutora Karina tem um curso de pós-graduação na PUC, se eu não me engano. Eu acho que é o único no Brasil em suicidologia, em prevenção e pós-venção à suicidologia. A FMU teve a doutora Karina Fukumitsu na Semana da Psicologia de 2019, se eu não me engano. 2019 ou 2018, acho que 2019 foi. E assim, foi uma grande palestra, e para quem se interessar por gestalt terapia no Brasil, por intervenções, pacientes com ideação suicida e tudo mais, no campo das abordagens humanistas, deve ler os livros da doutora Karina Fukumitsu, deve assistir os vídeos, acompanhá-la no Instagram, que é incrível, ela é maravilhosa. Muito bom, obrigada pela dica, vou procurar depois. Imagina, procure que vai ser legal. Eu concordo com muito que o Fábio disse. Faltou um pouquinho dessa parte mais da prática mesmo, exemplos de casos, e para a gente desenvolver esse raciocínio também, que é um raciocínio muito difícil de ser desenvolvido, e para algumas pessoas vai de encontro a tudo que ela acredita mesmo, tudo que ela vem praticando. Então, faltou alguns casos para a gente estudar e ficar bastante tempo desenvolvendo isso. Eu senti falta disso também, eu senti um pouquinho de mais do mesmo. Então, enquanto eu estava escutando muito do quarto, e eu gostei muito dessa matéria. Então, eu falava, não, gente, mas a gente já viu isso. Não, mas eu vi assim, eu vi exatamente dessa forma. E isso acabou me cansando um pouquinho, apesar de gostar tanto da matéria. Eu acho um olhar muito lindo. E realmente, a Karina vale muito a pena mesmo. O discurso dela e a forma como ela traz tira muito o chão da gente, assim. Você olha e fala, é isso. É assim que a vida tem que ser vista. É assim que as pessoas têm que ser cuidadas. É incrível, realmente. Parabéns, Fábio. Eu não alteraria nada do que você falou. Falou incrivelmente bem. Agora a gente vai falar de psicoterapia breve, que foi uma optativa meio obrigatória. É isso, Rita? É isso mesmo. A gente pode escolher, mas no caso a gente descobriu que já estava escolhido pra gente antes, porque eles fizeram alguma alteração e a outra matéria parece que viria mais pra frente. Então, desde sempre já era ela. Foi uma matéria muito interessante. Ela veio somar em algumas coisas que a gente já tinha aprendido, mas também trouxe muita coisa nova, porque no começo a gente fosse entender, porque psicoterapia, ok, a gente já estava um pouquinho acostumado. Mas esse breve, o que significa exatamente? Significa que tem que ser realmente muito curto? E não necessariamente. A gente descobriu que é uma modalidade, mas dentro dessa modalidade existem vários tipos de psicoterapia breve. Existem algumas vertentes, alguns pensadores. Eu acabei não falando, mas a gente teve com a professora Mara Santos, que é uma mulher muito incrível, uma professora excelente, exatamente. E assim, foi muito gostoso ter a disciplina com ela, a didática dela é incrível, a separação de material, tudo muito, muito, muito bom. No começo, como a minha turma juntou duas turmas, a gente ficou com mais ou menos ali 100 alunos. E no começo que estava presencial, não estava cabendo em sala nenhuma. E a gente foi umas 2 vezes, nas primeiras aulas mesmo, pro auditório. Então a gente teve palestra da Mara Santos logo no começo, e ela arrasou muito, assim. Ela foi pega de surpresa, ela mandou muito bem. A gente teve vontade de assistir todas as aulas no auditório, porque foi realmente uma palestra. Essa introdução foi bem legal, a gente foi pegando aos poucos o raciocínio. E ela apresentou pra gente algo que a gente ainda não conhecia, que é uma ferramenta chamada EDAL. Eu não tô me lembrando agora o que significa, mas lembrei. É escala diagnóstica adaptativa, que é algo usado bastante, não necessariamente precisa ser usado em todos os casos, mas é algo muito usado e é muito bom, uma ferramenta muito rica, e se ela for bem aplicada, como ela tem uma análise minuciosa mesmo, os critérios dela são muito bons, a gente consegue ter uma visão muito boa do paciente, porque ela é dividida em, se eu não me engano, 4 setores, que é o afetivo relacional, tem não sei se o Fábio consegue me ajudar, é o afetivo relacional, eu acho que o social... Produtivo, né?
Produtividade, isso mesmo. E orgânico, né? São setores bem Isso. específicos da vida, assim. Eu tenho ela aqui. É uma ferramenta muito incrível. Então, assim, do meio do semestre para cá, a gente trabalhou bastante isso. Ela apresentou bastante casos pra gente. E a gente teve que usar essa ferramenta em cima dos casos e analisar e detalhar. E foi bem legal. Logo no comecinho, ela apresentou pra gente algumas classificações. Então, o que que é uma crise e o que que é a urgência, o que que é para quando tem esses períodos de crise, né? Então, onde você usa a PB mesmo? E assim, onde que é mais recomendado? E qual que é o tempo necessário? Ela foi apresentando alguns locais e algumas nomenclaturas bem legais para esse começo, assim. Foi bem interessante. Não, estava lembrando também que a PB ela é muito boa para quando o serviço de saúde que você está não dá conta de atender todos os pacientes individualmente, né? Porque é uma realidade também que a gente precisa pensar que os serviços gratuitos de saúde, eles têm filas imensas, né? E, então não tem como a gente atender todo mundo na psicoterapia individual. Então, a PB, ela ajuda muito a fazer essa fila andar também, atendendo às emergências, às urgências, às crises, né? E ela faz muito a fila andar, assim. Eu acho que o grande lance... Ela é muito pontual, a PB é pontual, então eu acho que para determinadas pessoas, assim, funciona incrivelmente. E foi o que a Rita falou, assim, a EDAL, essa ferramenta, principalmente para quem é inexperiente, né, a gente pega o primeiro paciente da vida, se você tem a EDAL ali, você estudou a EDAL direitinho, você conhece cada item ali da escala, você consegue fazer um diagnóstico muito preciso e trabalhar de forma assertiva, né, tentando não errar tanto. Tem um detalhe da Mara que eu acho que é importantíssimo falar, que eu acho que fique gravado aqui para os alunos. A Mara é a primeira professora negra que a gente teve no curso de psicologia da minha turma, né? Eu acho que isso é muito importante falar. Ela é uma professora com mestrado pela USP. Ela, uma mulher negra de 30 anos, se eu não me engano, um pouco menos talvez. E agora, juntamente com outros colegas das turmas, né, de psicologia, graças à inspiração que a Mara trouxe, da presença dela, né, na universidade, a gente criou uma liga estudantil, né, que está sendo formalizada ainda, que é a Liga Estudantil para assuntos de questão de raça, né, na faculdade, nos textos da psicologia, né. Eu acho que é importante deixar isso registrado aqui, que a subjetividade do povo é diferente. Então, se você vai atender uma pessoa de origem oriental, por exemplo, os costumes são uns. Se você vai atender pessoas, sei lá, de religião muçulmana, os costumes são outros. E nessa subjetividade também está o povo negro, que é 50%, 54% da população brasileira. Misteriosamente, a FMU não aborda esses temas, né? A Mara não está lá para isso, né, para fazer isso, mas a presença de uma professora negra com a didática e com a prática impecáveis, assim, da Mara. Meu segundo semestre com ela, o primeiro semestre que eu tive foi de técnica de pesquisa, exatamente, que ela arrasou muitíssimo, que é uma matéria insuportavelmente chata, e ela arrasou muito, mas muito. Cada grupo saiu com seu projeto, com seu banner, foi incrível. E aí ela voltou em PB arrasando mais ainda, né? A Mara é uma professora que estuda Lacan, ela tem uma grande experiência, o trabalho dela de mestrado é sobre clubes de leitura, né? Como isso se dá, como as relações
se dão através desses clubes, né, que ela pesquisou e tudo mais. É uma leitora voraz, assim. Então, eu acho que isso vale, né? Então, se nesse vídeo tem algum estudante negro assistindo, saiba, existe a professora Maraline Santos, pesquise sobre ela, você vai ter grandes referências, não se sinta sozinho, existem outros estudantes negros de psicologia, psicólogos negros teóricos para a base de psicologia, você não está sozinho. Então, escolha a PB e, se possível, faça com a Mara. Ótimo, linda fala. Eu agradeço muito. A professora Mara foi a primeira professora que eu entrevistei. Eu até posso colocar o link da entrevista dela no final desse vídeo. Sou super fã dela, eu acho ela realmente fantástica. E eu concordo plenamente com o que você disse, com a questão da representatividade. Ter uma professora negra tão capaz, tão fantástica quanto ela, eu acho que realmente é muito importante para todos nós. Acho que todos nós aprendemos muito com ela. Mas eu entendo e concordo com tudo que você disse. Eu agradeço de coração a sua fala. A gente falou da EDAL, mas não falou meio no que ela resulta, né? Que no caso ela dá algumas classificações de que a gente acabou falando da ferramenta, mas não como é que acaba. Então, depois de analisar os setores, a gente cai em algumas classificações de eficácia. Então, a pessoa pode estar com um comportamento não eficaz moderado, ou pode estar eficaz, né? Comportamento eficaz. Não eficaz moderado, não eficaz severo. Assim, aí tem várias classificações e dentro delas você tem muitas possibilidades de atuar. E é exatamente isso que o Fábio falou, de você conseguir, através dessa classificação, ter um direcionamento maior para saber o que você vai fazer. E como não existe só uma classificação, tem a psicoterapia breve, mas existem algumas classificações. Então, a psicoterapia breve dinâmica, eu não vou lembrar exatamente agora, mas a Mara passou uma tabelinha muito legal, com vários nomes, com os autores de referência, e como é que funciona, qual que é o foco daquela modalidade, que agora eu também não sei como é que chama, eu sempre tenho muita dúvida. Existe a PB e algumas vertentes dentro dela. Então, dentro de cada vertente, os autores principais, qual o número de sessão aproximado e qual que é o foco daquela modalidade. Ela conseguiu deixar isso bastante claro pra gente, assim, com essa folhinha, ficou muito bom para usar nos casos. Colhem. Tipo isso. Bom, pessoal, agora a gente vai falar de intervenções psicanalíticas e a Ritinha que vai começar. Isso mesmo. Esse semestre, essa matéria veio para agregar muito e a gente teve com uma professora muito incrível também, chamada Daniela Esquivel, uma pessoa muito incrível, muito fofa, metade da sala, mas a metade com certeza, saiu apaixonado por ela. Uma pessoa muito fofa que conseguiu passar com muito carinho essa matéria, principalmente nesse momento de crise. Então, assim, ela foi muito compreensiva com a gente e ela teve um cuidado muito grande em saber se todo mundo estava bem, se estava conseguindo acompanhar. E o cuidado no material também, que faz diferença quando a gente está estudando, a diferença de como está feito o material, né? Então, pelo menos para mim, isso acabou afetando bastante. A gente viu bastante dos conceitos, ela começou com uma linha incrível ela começou recapitulando alguns conceitos, porque quem já tivesse visto estaria lembrando, e quem ainda não viu, não aprendeu, tinha um momento de aprender de novo. Então, ela começou voltando um pouquinho do que a gente já tinha visto, reforçou alguns conceitos que a gente usava o semestre inteiro, como resistência, aí ela foi falar de novo das principais leis do Freud, ela voltou com alguns conceitos assim. Então, a gente viu bastante Freud de novo, e como a questão é intervenções em psicanálise, que a gente queria muito ver isso também. Para quem gosta de psicanálise, essa matéria foi incrível, que é justamente o que fazer. A gente já tinha visto um pouquinho disso, como é que funcionam as sessões de terapia, algumas regras básicas, mas não as intervenções realmente, né? Ela acabou mostrando bastante do comportamento adequado do psicanalista, e que pra gente ficava meio assim, porque se você for pensar numa psicanálise mais ortodoxa, parece que tudo tem que ser preto, né? Tem que ter um divã e tem que ser assim desse jeito.
não pode ter nada pessoal, você tem que ser totalmente neutro. E ela veio desmistificar algumas dessas coisas, que para algumas pessoas ainda tinha que ser mais ou menos assim. Apesar de alguns professores já terem comentado que não precisa ser exatamente assim. Então, ela veio falar que não tem como isso do psicólogo ser totalmente neutro. E a gente tem que ter consciência disso. Então, isso faz diferença quando a gente está analisando, né? Ela falou da questão da contratransferência e tudo mais. Agora, nas aulas mais finais, ela falou bastante do quanto essa autoanálise é importante, justamente para saber que a gente também não é perfeito, quando é que a gente está interferindo na terapia, para uma melhora do paciente na terapia, né? Um progresso dele mesmo. Eu acho engraçado quando eles falam isso de um ambiente neutro, porque durante o meu intercâmbio eu fui para Viena, e aí eu fui conhecer o consultório do Freud, e não tem nada de neutro, mas absolutamente nada de neutro onde ele atendia. É muito rico, sabe? Então, claro que eu cheguei e falei, gente, mas isso não combina com o que a gente escuta, né? Então, não tem como você se despersonalizar, é o seu lugar, é o seu ambiente, é bem complicado isso. Respeito quem pensa diferente, por favor. Mas não foi o que eu vi. Então, ela comenta sobre a questão da identificação também. Então, se a gente for pensar, a gente falou um pouquinho da Fenô, né, que desmonta um pouco isso. Mas pensando em psicanálise mesmo, que tudo é identificação, projeção, e nessa questão do estrutural do raciocínio, desde quando o paciente entra em contato com você pela primeira vez, já existe uma questão de identificação e projeção ali. E ele vai se identificar justamente com as características que dizem respeito a você. Então, quando ele entrar no seu consultório, é o que tiver lá que ele vai se identificar ou não. E isso diz respeito a você, né? Então, se tudo que tiver lá não disser respeito a você, ele vai perceber isso em algum momento que não condiz, sabe? Então, a gente tem que tentar, pelo menos, ser verdadeiro nisso também, né? Exato, senão fica muito falso também, né? Sim. Legal. Gostaria de comentar, Fábio? A gente teve outra professora, que foi a Liliana Cremaschi Leonardi, professora da manhã, né? E a Liliana é incrível, assim, foi incrível. E o que ela, eu acho que o ponto principal, assim, para quem está assistindo a gente, que eu acho que precisa ficar muito firme na mente, é que, assim, se você é da grade nova, você já teve introdução à psicanálise. Introdução é um ótimo começo, mas não é tudo. Você precisa se aprofundar e refinar os conceitos dentro da sua mente. Então, o que a Liliana falava era muito sobre isso, de ter na ponta da língua o que é ego, o que é superego, o que é id, quais são as tópicas, qual é o principal pressuposto do Freud na busca dele nos estudos, né? O que é a psicanálise, quais são os caminhos, né, possíveis na psicanálise. Você tem na sua mente tudo isso para um momento em que você precisar realmente usar no nono e no décimo, né? Então ela chamava muita atenção para isso, né? Quando ela falava sobre um conceito, ela falava, gente, olha, talvez essa seja a última oportunidade que vocês estão tendo de aula. Então, quando eu falar de transferência, eu quero que vocês saibam exatamente o que é transferência, que vocês consigam me explicar tecnicamente, de maneira refinada, o que é transferência. Porque ela falou, eu acho que vocês sabem. Ela falou assim, eu suponho que vocês saibam na pele o que é uma transferência, né, enfim. Ela falou, mas eu quero que vocês saibam teoricamente também, explicar essa transferência, identificar a transferência e a contratransferência, para que servem, né? Então, eu acho que isso foi incrível, assim, da Liliana. Ela foi muito objetiva, uma professora muito objetiva, muito didática, uma aula muito lenta, assim, no sentido de não romper barreiras muito rapidamente, assim, deixar as pessoas desconcertadas. Ela ia construindo o pensamento didaticamente, de uma maneira muito tranquila. Parecia que a gente estava... Porque psicanálise é uma aula muito dura, muito difícil, né? É uma aula de reencontros, né? Você reencontra coisas suas, atualiza traumas seus ali durante a aula, né? Então o professor precisa ter um manejo muito bom, né? Não é terapia, mas é terapêutico,
né? Psicanálise é muito terapêutica, as aulas são muito terapêuticas. Então, a gente teve a sorte de ter a Liliana, foi incrível, o resultado foi muito bom, ela trouxe muitos casos, quase que diariamente ela trouxe casos novos, assim. Então, foi incrível, Pode falar? foi muito bom. Acho que é importante a gente falar Pode. também, assim, para os alunos, que psicanálise na FMU é totalmente calcada no Freud. Então, a gente dá uma pincelada muito rápido em alguns pensadores, assim, mas é Freud na veia, assim, tipo, não tem Lacan, não tem, sabe, Winnicott, não tem os psicanalistas mais modernos, assim, não tem. Então, você vai ter que estudar por conta própria, se você quiser saber. É, e eu acho que a especialidade da Liliana também era Freud, né? Ela não é lacaniana, não tenho certeza, mas eu acho que era Freud. E então é isso, você vai aprender sobre o pai da psicanálise e os outros aí, os filhos e os sobrinhos dele, você vai ter que pesquisar sozinho. Você que lute. Você que lute. Legal. Tanto que uma ressalva muito válida nisso, essa questão de ser tão pautado no Freud, é que a semana da psicologia é muito importante para quem está no começo, assim, realmente ir e ver as pessoas que pensam de acordo com outros pensadores, porque faz muita diferença. Desde o começo eu vi o Winnicott e me apaixonei muito por ele na semana da psicologia, com alguns professores Lacan também. A Mara, aliás, é lacaniana, né? A E ela Mara traz essa lacaniana. questão, assim, muito incrível. E é muito legal ter contato com outros pensadores. Exatamente. Sim, concordo. Tem vários cursos fora, né? Inclusive vários cursos online. E talvez você não goste de Freud, mas você se identifique com Klein, com Winnicott, com Lacan, né? E aí você acha que não gosta de psicanálise, mas gosta. Exatamente. Tá ótimo. E olha, tem uma coisa assim, eu não sou o maior fã de psicanálise, eu pretendo trabalhar com TCC na clínica, mas a psicanálise, assim, é engraçado isso, né? Que quando eu entrei no curso, a gente já pensa meio, porque o senso comum é psicanálise. O senso comum na sociedade é baseado nos conceitos de psicanálise. Então você já entra sabendo uma coisinha, sabe? Uma coisa ou outra, você já sabe, você já pesquisou, você vai para o curso justamente porque você é um curioso, porque você tem uma, sei lá, você comprou o livro do Contar do Caligares, sei lá. E aí você começa a pensar tudo psicanaliticamente. Aí, porque é tudo construído assim, né, nos primeiros semestres. Aí vem fenomenologia e te fala, olha, querido, existe gente muito mais brilhante fazendo coisas incríveis, tá? Ó, lê isso aqui. E aí você lê, você não entende absolutamente nada, e tal, não sei o quê. Mas isso já te abre uma possibilidade e te abre portas para nem que você não faça especialização em outras abordagens, mas que você conheça e consiga identificar que cada paciente tem a sua abordagem que vai fazer mais sentido. O paciente às vezes passa por 3, 4 consultórios sem perguntar para o psicólogo qual é a abordagem que ele usa, né? Que ele utiliza, que ele é formado. Então, às vezes, a pessoa quer falar mais. Às vezes a pessoa quer ouvir mais. Às vezes a pessoa quer, sei lá, técnicas mais prontas, né? De desenvolvimento enfim, de diminuição do sofrimento e tal. Então, o grande lance da faculdade, eu acho que é esse. Se você não gosta de psicanálise, mergulhe na psicanálise, entenda a psicanálise, veja de onde saiu toda essa loucura que a gente estuda. O dicionário da psicanálise é muito rico e é o que a gente usa, né? E é muito engraçado. No primeiro semestre, a gente teve uma professora de psicologia do desenvolvimento chamada Maria Antonieta. E depois a Liliana falou isso de uma outra forma. Mas a professora Maria Antonieta, ela deu muito Winnicott no primeiro semestre, que é o papa, né, da psicologia do desenvolvimento para os psicólogos, né? Tem também todos os outros, o Erickson, tem também o Piaget e tudo mais, mas o Winnicott ele é o mais fofo, ele é o que mais
os professores gostam, os alunos amam e tal. E ela falou assim, gente, a partir de hoje, era o primeiro semestre, a partir de hoje, para mim, vocês são todos psicólogos. Aí o pessoal ficou assim, né? Aí ela falou assim, porque para mim é o seguinte, a formação de psicólogo se dá dia a dia, caso a caso. Não esperem o dia da formatura cair uma luz mágica na mente de vocês que te faça psicólogo. Não vai acontecer. Ela falou, no máximo vão cair dúvidas na cabeça de vocês. Ela falou assim, mas hoje, a partir de hoje, para mim, vocês são todos psicólogos. Aqui nessa sala, são todos psicólogos. E isso foi ótimo, essa maternagem, né, essa acolhida logo no primeiro semestre, porque é justamente isso. Assim, todo conhecimento para o psicólogo é válido, independentemente da abordagem que ele vai seguir, né? Todo conhecimento é válido, principalmente da prática clínica, se for o seu caso. Então, assim, você que está assistindo a gente, se você não gosta de psicanálise, dá uma chance para a psicanálise, entenda, talvez ela sirva de base para muita coisa por aí. Aliás, Patrícia, eu acabei esquecendo. A Daniela teve um cuidado muito grande em relação à angústia, assim, desse tempo e do material. Então, ela procurou deixar tudo bem mastigadinho para estudar para a prova, para não gerar muita angústia, porque já é um período de muita angústia, né? Então, no final do semestre, para a prova online mesmo, ela fez um resumão que tá muito lindo, assim. Tá, tipo, tudo lá e muito fácil, muito detalhado, tudo que ela deu o semestre inteiro. E se você quiser, esse material tá bem fácil. Fica bem legal para quem quiser conhecer. Olha aí, ó. E se você quiser, nós estamos vendendo. E para quem está vendo o vídeo agora, tem um desconto. Agora, 50% de desconto. Não, perfeito. A gente já conversou sobre isso, né, antes de começar a gravar, sobre como faz falta os alunos compartilharem material. E eu acho que a gente deveria criar um drive, né, para todos os semestres colocarem o material lá, tanto o que é oficial das aulas e quanto o que é complementar. Eu acho que a gente pode trabalhar isso, eu acho que vai ser bem legal, vai ajudar todo mundo. E os resumos, né, que todo mundo faz, coloca os resumos lá, ajuda também. Nossa. Legal. Podemos ir para a próxima, então? Sim. Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre uma disciplina que tem um apelido de PISC, que na verdade é abreviatura, né? Programa de Integração, Saúde e Comunidade. Essa matéria foi uma junção, juntaram duas turmas, o curso de psicologia com de fisioterapia, que foi uma coisa inédita, assim, pelo menos no período da manhã, não sei se à noite foi assim, mas juntaram duas turmas. Foi, ok, né, tipo, a matéria tem integração, deve ser isso, né, integrar duas turmas e tal. Só que eles eram de semestres diferentes do nosso, né? Acho que eles eram do quinto, se eu não me engano. Eu não sei que semestre eles eram. Então, assim, a gente mesclou um grupo de fisioterapia com um grupo de psicologia. Já é muito difícil fazer trabalhos com seu próprio grupo, da sua própria sala. Imagina fazer trabalhos com grupos de uma outra sala que você não conhece, pessoas que você não conhece. Porque o pensamento do fisioterapeuta é totalmente diferente do pensamento do psicólogo, né? Tipo, não casa a coisa, né? Bom, mas aí fomos lá para essa matéria. O resumo da ópera é o seguinte: nós tivemos, nos primeiros semestres, uma carga horária sobre SUS, sobre comunidade, sobre territórios muito grande, né? Então, se eu não me engano, acho que foram 2 semestres só sobre rede pública e tudo mais, e um semestre sobre psicologia social, acho que foram 2 semestres de psicologia social. Eu tenho uma memória meio fraca, assim, para as matérias em ordem na minha cabeça, mudaram tantas coisas. Mas eu sei que a gente teve psicologia social, uma carga horária muito grande, psicologia na saúde também muito grande. De forma que, quando a gente chegou agora aqui ao 7º semestre, nós já sabemos claramente o que era clínica ampliada, o que era a origem do SUS, como nasceu o SUS, sabíamos sobre territórios, né? Sabíamos sobre unidades básicas de saúde, as coisas, a complexidade que é o SUS.
e a importância que tem o SUS. De forma que quando a professora Michele, nossa professora, acho que era Michele, ela deu algumas matérias e tudo, para a gente foi mais, da psicologia pelo menos, foi mais do mesmo, né? Não teve grandes novidades. Tanto que, assim, o meu grupo de psicologia, que estava junto com o grupo de fisioterapia, nós lideramos os trabalhos, porque a gente sabia isso, assim, né, sobre a atenção primária, secundária, terciária, a gente tinha isso muito, muito fresco na memória, porque realmente foram professoras incríveis que deram essas matérias, né, foi a professora Adriana que deu essa matéria nos primeiros semestres, então a gente sabia isso muito bem. Minha dica para o aluno do 7º semestre que está assistindo isso e que vai ter essa matéria foque nas relações pessoais, assim, ampliar as relações interpessoais. Para a gente não foi possível, porque no meio de tudo isso ocorreu a pandemia da Covid-19, e de forma que a gente não teve tanto contato com os colegas quanto, de repente, nós teríamos num semestre normal, né, num semestre habitual. Então, foque nessas relações, tente entender qual é o pensamento do fisioterapeuta em formação, se a sua turma for de fisioterapia, ou se for, enfim, qualquer outra área correlata, né, de saúde. Mas para a gente, assim, eu ouso dizer que os meus colegas também pensam a mesma coisa, não teve muito a acrescentar. Uma característica muito forte, assim, que eu acho na FMU e nos semestres, é que tem sempre, assim, 2, 3 matérias que arrasam muito, sabe? Que você fala, nossa, eu preciso aprender isso daqui. Então, a gente veio com a febre do rato, né? Como diz lá no Norte, Nordeste, a gente veio com a febre do rato para PB, para Fenô e para psicanálise. A gente queria matar isso, assim, sabe? Queríamos matérias, assim, aulas incríveis. E aí, e as outras matérias estão lá rolando. Então, nesse semestre foi essa PSI, né? PISC, né? PISC. Teve PISC, teve RH e teve lá EAD. Então, assim, você quer muito ficar vidrado ali naquelas 3 matérias que te interessam muitíssimo, só que você tem que ir lá preencher os requisitos da outra matéria, né? Isso é meio chato de falar, mas eu acho que você que está aqui, chegou até o 7º semestre, você sabe que é isso mesmo. É verdade, eu acho que você está falando e está todo mundo. É verdade. As outras matérias estão ali atrapalhando. Exatamente. E tipo, você sabe que, de repente, pode ser que tenha alguém no curso de psicologia que ame muito RH e que queira ser o novo, sei lá, suprassumo do RH. Mas a maioria quer clínica, né? Ou quer ir para educação, sei lá, para a área médica, né? Para a área hospitalar. E eu não sei, assim, né? Essa matéria mesmo de PISC, para mim, foi relevante no curso, não acrescentou tantas coisas, né? Tomara que tenha acrescentado para o pessoal de fisioterapia. Eu acho que foi um prejuízo mais por conta da Covid mesmo, porque é o 2º semestre que eu entrevisto e eles comentam que juntam turma de outros cursos, e eu acho isso riquíssimo, riquíssimo, porque a gente fala muito em aula da importância do trabalho multidisciplinar, principalmente para quem trabalha em hospitais e tudo mais. Então, você já ter esse contato durante a graduação, eu acho muito rico. E pode, inclusive, desenvolver relacionamentos, né? Uhum. De pessoas que... Quem sabe vocês vão trabalhar até no mesmo hospital? A gente não sabe, né? Então, entender, já na graduação, entender onde a gente já se complementa e onde a gente pode aprender com o outro e pode ensinar o outro, porque é isso que a gente vai encontrar na vida. Eu acho bem legal isso. Eu não sei se todas as faculdades fazem isso, realmente eu não sei, mas eu acho bem legal que na FMU a gente tem essa oportunidade de juntar turmas de cursos diferentes. Eu acho isso bem legal. Para a gente foi inédito, foi a primeira vez que eles fizeram isso, né, no curso, e eu só lamento isso, assim, justamente isso, que a Covid tem atrapalhado as relações, né, interpessoais. Legal. Quer comentar algo, Rita?
Sim, sim. Eu lembro de quando eu tava. Eu não sei se foi no sexto, acho que foi por volta do quinto, sentada na escada lá de Santo Amaro, conversando com as meninas. Passou um pessoal, tipo, anunciando formulário. Ah, vocês não querem preencher o formulário? É porque a gente é aluno de PISC, e aí vai ajudar muito, porque é interdisciplinar, blá blá blá. Aí a gente, mas é o quê? Que matéria é essa? Ele, não, é porque misturou vários cursos. Aí a gente fez um formulário, vai ajudar muito se vocês quiserem preencher. Aí a gente ficou, oi? Vai misturar curso ainda? O que é isso, gente? Pelo amor de Deus. E aí esse dia chegou, que foi quando foi realmente apresentada a disciplina, a gente falou, caraca, existe mesmo. E eu achei muito engraçado o Fábio falar que juntou com mais uma disciplina, porque como a gente está no prédio da saúde mesmo, tem muita matéria para juntar, né? Então a gente juntou psicologia com farmácia, fisioterapia, odontologia, e juntou uns 5 cursos, assim, juntou muito curso. Cada grupo ficou com mais de 10 pessoas, se eu não me engano. Tinha muita gente mesmo. Como eu já tinha falado para vocês que a minha sala tinha mais ou menos 100 pessoas, então, assim, nos primeiros dias que foi essa matéria, a gente foi pro auditório. E foi uma loucura, porque tinha mais ou menos isso, tinha os 5 cursos lá no auditório, não tava cabendo o pessoal no auditório quase. Pra dividir foi uma loucura, foi tipo assim, muito doida. Essa matéria foi a mais doida no começo. Cada professor pegou um grupo, né? Misturado, todo mundo misturado. Eu acho isso que vocês falaram da questão de a gente já começar a trabalhar essa questão do relacionamento, né? E dessa atuação multidisciplinar, interdisciplinar, que a gente vai aprender que tem diferença, né, também mais pra frente. E o quanto é bonito de falar, mas é tão difícil de fazer. E descobrir isso tão cedo é muito bom. Que a gente fala, não, mas tem que escutar o outro, tem que valorizar o trabalho do outro. Mas na hora de fazer, nossa senhora, fazer o seu discurso valer e respeitar o do outro dá um trabalho muito bravo. Foi uma matéria um pouco difícil nessa questão de relacionamento. E já é difícil fazer trabalho com gente de psicologia, os nossos amigos mesmo. Imagine gente de outro curso que pensa diferente. Mas eu acho uma oportunidade muito grande que a FMU dá pra gente. E nos relatórios finais que a gente teve que fazer com a opinião, o que a gente achou da matéria, eu falei muito isso, que é um crescimento muito grande, uma oportunidade muito grande de fazer valer o que a gente acha que tem que ser no mundo, né? Ali é o momento que a gente tem que fazer valer. A gente conseguiu ter alguns encontros em sala, e foi bom, no começo foi até produtivo. Fica meio estranho, porque cada um só fala com quem conhece, mas depois a gente foi pegando certa amizade. A gente teve cerca de 2, 3 encontros antes de realmente parar e ficar tudo online. Mas a gente conseguiu fazer um trabalho muito bom. Como todo trabalho, assim, não foi todo mundo que participou, mas teve o pessoal de outros cursos que acabaram contribuindo, e é muito rico ver essa visão, porque isso que o Fábio falou, de eles têm outro pensamento, as prioridades são outras, é realmente assim. E eu não sei como é que foi para você, Fábio. O nosso professor, a gente deu a sorte de ficar com um professor de psicologia e que a gente já tinha tido aula com ele. Então, pelo menos pra gente, a gente já conhecia Que ele, legal. o jeito dele. E o discurso dele estava pautado na psicologia, né? Para quem pegou outros professores, tipo o pessoal de farmácia, tiveram um pouquinho mais de dificuldade, eu acho. Ele A nossa pautou. professora não era psicóloga. Então, eu imagino que isso deva ter uma diferença também, porque o Tá Caio, um a gente pegou o choquezinho. Caio, né? Ele fez muita questão de voltar nessa questão do SUS e da integralidade do atendimento, dessa questão de olhar a pessoa como um todo. E ele sempre falou disso, mas ele voltou com muita força, sabe? De esquecer, ele falou assim, ó, gente, vamos sair dessa posição, que é a gente enquanto dessa visão da psicologia e da mente, que não é só isso, né? Mas para quem acha que É, a gente só pensa nisso, vamos sair disso e olhar o ser humano como um todo. Quais são as necessidades dele, os sofrimentos, e pensar nessa pessoa mais ampliada mesmo, né? E assim, falando em preconceito, né? Enquanto eles pensam que a gente tá analisando tudo o tempo todo, porque foi assim, rolou umas piadinhas no começo, até pra fazer amizade, né? Tipo, ih, tá me analisando. E a gente ficou assim, e a gente, ai, tô sentado torto. Será que o pessoal da físio já vai ficar olhando, tipo, nossa, eu não sentei direito?
Mas aí depois, tipo, eles também não sentam direito. A gente tem isso, né? Eu acho legal até pra desmistificar um pouquinho o que a gente acha das outras áreas, que a gente não conhece nada, né? Então a gente conseguiu aprender um pouquinho de odonto também, que foi bem legal, que eles não pensam só em dente e boca, eles têm que ver muitas outras coisas. A gente ficou com Ah, nutrição também, e eles têm que pensar em outras coisas. E pro projeto como um todo, a gente pegou a FMU para fazer o projeto de intervenção e a CCA, que é a Central de Atendimento ao Aluno. Então o pessoal de Nutri falou da alimentação, eles falaram de uma rotina, foi muito legal, assim. O projeto como um todo ficou bem bacana. Essa visão integral mesmo, a gente conseguiu passar isso pro trabalho, sabe? que legal. O Caio pautou muito, muito mesmo, todo o nosso trabalho em cima do arco de Meirelles. É uma coisa assim, eu não sei falar direito esse nome, porque o sobrenome é estranho. Arco Mas para de... vocês foi assim também? Também foi arco de manganês, Mangueiras. É uma coisa, um nome com M, um arco mas aí, gente, vocês vão saber. que mas foi para você foi isso também, assim, Foi, pautado no arco? foi Porque pautado nisso. é uma visão muito interessante, a do É. arco. Eu olhei que é o que a gente já fazia. Quando eu olhei, ele é psicólogo, a gente também, eu fiquei, gente, a gente já faz isso. A gente olha, analisa qual que é o problema, pensa possíveis soluções, a gente vai fazendo. Só não É uma assim, metodologia, né? não vai pensando com nomenclatura cada etapa, mas para quem vai participar ainda, vai descobrir que é bem legal e dá para usar para as outras coisas também, né? Mais para frente, acho que é possível de usar. Arco de Magueires, né? Magueires, Charles Magueires. Estava no Google aqui Isso. também. Arco de Muito bom. Magueires. Muito bom. Tem muitas técnicas, né, que a gente pode explorar. Isso dá um alívio, né? Eu acho que principalmente para quem, porque tem gente que aprende muito observando, né, e ouvindo os discursos, né, dos professores. Tem gente que aprende muito assim, né, e tem pessoas que precisam de coisas concretas, né, elas têm que ter um formulário, elas têm que ter, né, uma ficha. Então a gente tinha muita dúvida no começo do semestre, assim, tinham muitos colegas que tinham dúvida. O que, mas como, quantos itens tem que ter uma anamnese, por exemplo, né? E a anamnese é uma coisa super pessoal, assim, né, a depender do tipo de serviço que você está atuando, né? Então, algumas pessoas precisam muito. Então, essas técnicas, né, tipo a EDAL, essas outras escalas adaptativas, avaliativas, elas funcionam muito bem para quem está inseguro, assim, e não quer errar, né? Ótimo, ótimo, perfeito. Podemos ir para a próxima, então? Uhum. Sim. Bom, agora a gente vai falar do estágio, que foi estágio básico em processos laborais. Legal. Então, estágios básicos de processos laborais, nós tivemos com a professora Marcina Cabral de Jesus. Eu acho que ela é nova na instituição, não, se eu não me engano. Gente, assim, RH, né? A matéria mesmo é RH. Então, você tem pouquíssimas aulas de teoria, né? Porque pressupõe-se que você já tenha tido bastante. No nosso caso, nós tivemos 3 semestres de teoria em RH. Professora Shirley, professor Andres e professora Gislaine, ou Gislene, acho que é Gislaine, eu acho. De forma assim, que a gente estava já saturado dessa matéria. Para quem não gosta, é um parto, né? RH é muito maçante, assim, porque fala sobre coisas muito delicadas da relação entre empregador e empregado. Então, quero deixar uma dica aqui para o aluno de 7º semestre que chegou até aqui, que sobreviveu a essas matérias de RH. Pense na saúde mental do funcionário. Então, assim, seja um agente transformador de saúde mental para o funcionário, para o empregado, porque ele vai precisar. Eu acho que todas as relações são de muito sofrimento, né? Qualquer tipo de relação impõe um sofrimento psíquico, mas a relação profissional impõe um sofrimento psíquico muito grande,
porque é aquela relação da pessoa que te paga para que você exerça a sua profissão, que nem sempre é a sua profissão dos sonhos. Às vezes você cai numa profissão, num trabalho, por mera necessidade, às vezes você não quer trabalhar naquilo, mas foi o que a vida te levou, foram as suas escolhas que te levaram para aquilo. Então, assim, o psicólogo que tiver a oportunidade de trabalhar em RH, que tiver a oportunidade de ter contato com esse tipo de pessoas, né, com esses funcionários, pense na saúde mental desses funcionários. Mais que isso, quando as pessoas estiverem nos seus consultórios e tudo mais, lembre sempre que ali também há um trabalhador, há uma pessoa que é funcionário de uma empresa. E o trabalho é uma coisa que atinge, que causa sofrimento psíquico a muitas e muitas pessoas. Não é à toa que a gente estuda tanto burnout em matérias ligadas ao RH, né? É uma realidade. Então, o estresse do trânsito, a incerteza do trabalho, a situação de insalubridade que muitas vezes a pessoa passa durante o seu período no trabalho. Então, é muito importante que você entenda que o trabalho do ser humano é algo muito importante na vida dele. É um setor a ser avaliado, por exemplo, na EDAL. Na EDAL, a gente, em psicoterapia breve, a gente avalia, né, essa relação produtiva. Né? Ele trabalha há quanto tempo, ele gosta, tem amigos no trabalho e tal. Então, tudo isso é importante avaliar. Nos aspectos práticos da matéria, a professora Marcina foi incrível, é uma professora muito carinhosa, ela foi muito diferente de todos. O professor de RH tem uma característica, assim, né, muito peculiar, que a gente percebe, né? Parece mesmo que a gente está no RH de uma empresa. Isso é muito, muito, muito engraçado. Quem tem experiência, já trabalhou em muitas empresas e tal, consegue perceber no discurso dos professores de RH um comprometimento com a relação empresarial, com essa relação capitalista e tal. Estou dando o meu ponto de vista, espero que eu não esteja sendo injusto com esses professores. A Marcina, ela é um pouco diferente. Ela traz uma visão mais carinhosa sobre os estudos em RH, né, os estudos de psicologia em RH. Ela traz uma visão mais carinhosa, ela é mais carinhosa, meio mãezona, assim, então, que fez com que esse último momento ficasse leve. Porém, no meio de tudo isso, estamos falando em 2020, esse vídeo vai ficar para a posteridade. Em 2020, houve esse episódio da pandemia de Covid-19. Então, nós fazíamos as aulas presenciais e nós íamos a campo, nas empresas, aplicar as coisas que, em tese, tínhamos aprendido nos semestres anteriores, fazer entrevistas e tudo mais. E aí mudou tudo, as aulas ficaram remotas. E ela começou a dar matérias e casos, porque já que a gente não podia, ainda não tinha liberação para poder fazermos visitas, então ela começou a dar casos sobre empresas, casos de lugares onde ela passou, casos, enfim, não sei como ela conseguiu isso, mas ela trabalhou baseado em casos. E o que houve foi o seguinte, quando a gente já estava avançado, já acho que a gente teve umas 5, 6 aulas dela, a FMU disse que não, que o estágio não era válido, que iria ser interrompido. Então, interrompeu-se o estágio, que já estava encaminhado, ou seja, em tese aquelas horas tinham sido perdidas, né? E aí, tudo bem, ficamos sem aula. Quando terminou o semestre, que começou alguma liberação por parte do governo para as instituições de ensino, o estágio voltou, gente, agora vai ter estágio e vai ser nas férias, então uma vez por semana você vai ter essa aula aí de RH. Então, a gente voltou, tem 3 semanas que nós voltamos, podendo fazer o estágio online. Então, nós fazemos entrevistas com os donos das empresas, ou
os gerentes de RH, enfim, essas pessoas, e voltou, né? Então, assim, a minha crítica é justamente essa para a FMU, né? Dessa falta de comunicação assertiva sobre isso, né? Dessa desorganização que foi mesmo, né? Acho que a gente poderia ter seguido fazendo essas horas e guardar essas horas num banco de horas futuro, fazer menos horas no semestre que vem, não sei, de alguma forma, mas eles decidiram dessa forma, a gente não tem muita opção, né? Só comentar, para nós aconteceu a mesma coisa, a gente estava fazendo estágio, né? O nosso estágio é em processos psicossociais, só que o que foi passado para nós, né? É que a gente começou com os estudos de caso, porque pela resolução do CFP, não era uma decisão da FMU, o CFP estabeleceu um limite de 20% da carga horária que podia ser feita com estudo de caso. Então a gente foi, né? E aí era um momento que também o CFP estava discutindo o que podia, o que não podia, se pode ser online, se não pode ser online. Então a FMU precisou também ficar esperando essa decisão do CFP, não tinha, acho que, autonomia para decidir. O nosso estágio também foi interrompido e foi retomado tem, acho que, umas 4 semanas. E aí também, o CFP liberou que a gente fizesse algumas atividades, né? Então, entrevista, cartilha, roda de conversa, algumas coisas que o CFP falou, isso daqui pode ser feito e vai valer como estágio. Então, a gente também precisou, o meu grupo também trabalhou com entrevistas, então nós fizemos entrevistas e finalizamos o estágio ontem. Então, agora a gente está oficialmente de férias. Mas também foi essa questão, né, de esperar, vai voltar, não vai voltar. E quando volta, a gente fica com aquela sensação, poxa, por que a gente ficou sem aula? Por que a gente ficou perdendo tempo, né? Mas, da forma como eu entendo, estava fora da autonomia da FMU decidir isso. Eles estavam na dependência aí do CFP. Então, eu acho que para nós, para os professores, para a coordenação, esse período foi de um estresse. A gente precisava, assim, de férias no Caribe, todo mundo. Foi muito pesado. Fica a dica, FMU, fica a dica. Quando acabar a Covid, a gente vai. Gostaria de comentar, Rita? Gostaria, sim. Achei interessante, muito interessante o Fábio colocar que eles tiveram bastante conteúdo ainda depois que ficou virtual, né? Falou que foi umas 6 aulas de andamento e que você já estava tendo conteúdo, já estava. E pra gente, enquanto estava presencial, a professora deu um intensivão, assim, foi tipo um intensivão mesmo. Então, quando chegou a ficar virtual, não tinha mais conteúdo para ser dado, porque a gente já tinha tido conteúdo. E aí foi assim, foram todas as sextas-feiras que foram disso, foram de uma tortura imensa, porque a gente já tinha tido conteúdo e é uma matéria muito desgastante, muito desgastante. E para ter online, o negócio que você já teve, que você nem, tipo, que é muito difícil, foi nossa. Então o tempo da FMU de cancelar pra gente foi assim, demoraram muito para cancelar, porque a gente não tá aprendendo nada, não tá dando isso aqui. E a gente ia perder essa matéria. Se tivesse continuado, a gente ia perder real. Então, quando eles não fizeram com que essas horas contassem, que a gente já tinha tido, no caso, pra gente a gente não tinha tido mesmo. Porque a gente nem pôde fazer nada de intervenção e a aula já tinha sido dada, então a gente não teve nada de novo. A ideia foi bem complicado. É essa, né? Acho que nas 2, ou no máximo 3 primeiras aulas, manda teoria, derruba a teoria em cima da gente, né? E aí libera para o estágio. Então, a ideia era essa. No meu caso, a vantagem de ser psicossocial é que a professora Mara pôde entrar com snaps. A gente ainda não conhecia essa ferramenta. Legal. Então, a gente entrou com snaps e fez estudos de caso usando essa ferramenta. Então, para nós, foi bom. Mas eu imagino que na parte organizacional, depois de 3 semestres vendo os conceitos, ainda tem que ficar com teoria, deve ter sido bem cansativo. Não, e assim, foi pensando na questão dos professores também, porque querendo ou não, existe um planejamento, né? Então a professora, ela quis exatamente fazer isso que você falou,
que era despejar tudo em cima da gente, então ela correu para fazer tudo muito rápido, e depois a gente ficar com muito tempo livre para ficar folgado esse cronograma de intervenção, porque é difícil todo mundo calhar de conseguir fazer junto, né? E o que aconteceu foi assim, os professores vão saber mais sobre o que falar mesmo, enquanto tinha aula. E ficava muito nítido. Então, e tinha que dar o horário de aula. Nossa, foi assim, foi uma coisa muito bizarra. Porque tá tudo gravado na plataforma, né? Então tem que estar o tempo todo. Quando eu peguei o cronograma dessa disciplina, eram as 3 aulas teóricas e depois é só supervisão. Supervisão e entrega de relatório. Exatamente. Então, foi bem confuso. E eu tô pensando, né, o pessoal que vai voltar agora, a gente vai voltar tudo também online. Então, o pessoal vai voltar com as teorias, né? E só que agora já está liberado, né? Já definiram o que pode ser feito na questão do estágio, então não vai ter essa quebra. Nós que realmente sofremos, porque foi o momento que tudo aconteceu, e aí os órgãos estavam decidindo o que pode e o que não pode, então a gente ficou prejudicado nesse sentido, bem prejudicado. É verdade. Eu tenho uma crítica a fazer, que eu acho que eu acho que é importante que fique registrado. Tomara que alguém da FMU ouça a gente. Eu acho que a FMU poderia oferecer algumas empresas para estágio, né, para as pessoas. Nem todo mundo tem um amigo, um conhecido, consegue ir em busca de uma empresa para fazer estágio. Né? A minha turma tem uma característica de que tem pessoas muito jovens, assim, eu não sei qual é a faixa etária lá, mas tem pessoas de 20 anos, 19 anos, que nunca trabalharam na vida, que primeira formação e tudo mais. E como que você vai conseguir um estágio? A sorte é que, assim, por exemplo, eu tenho 41, né? Então já passei por muitos lugares, conheço muitas pessoas. Então, eu, com o meu grupo, eu consigo ajudar. E outras pessoas da minha faixa etária e tal também conseguem ajudar. Mas eu acho que para o jovem que está na primeira graduação e que precisa fazer um estágio tão complexo, né? E tão determinante, porque se você não fizer isso, você não passa, né? Você não passa essa etapa. Então, assim, eu acho que a FMU tinha que ter um banco de empresas, abrir esse relacionamento mesmo com outras empresas para fornecer lugares para essas pessoas poderem fazer o estágio. Eu acho que o aluno merece isso, né? Eu acho que não é a função do aluno. Eu acho que pode ser até uma proposta, inclusive, para alunos de outros cursos buscarem empresas, né? Então, sei lá, pessoal de gestão empresarial, pessoal que faz RH mesmo, administração de empresas, criarem esse banco para os outros alunos. Eu acho que seria muito bacana. Legal. Para nós também foi um grande desafio quando a gente começou o estágio. A gente falou, tá, mas e agora? Como que a gente vai? Para onde a gente vai, né? A professora Mara passou para a gente um desses bancos, né? Que todo semestre precisa ser validado. E eu vi que quando a gente preencheu o relatório, no final do relatório, eles têm uma pergunta, né? Como que foi o relacionamento de vocês com a instituição na qual vocês fizeram o estágio? E se a instituição quer continuar a parceria com a FMU e quantos estudantes eles aceitam por processo, né? Então, eu acho que isso é uma forma de eles estarem buscando, mas eu acho bem legal essa sua ideia de como, né, parte do trabalho de outros cursos ajudar a gente. Eu acho que é a questão de integrar também os cursos, né, e um ajudar o outro. A gente já preencheu esse relatório uma vez também, porque esse não é o nosso primeiro estágio, né? A gente fez educacional, fizemos social também, e tem realmente esse relatório e a gente preenche tudo, mas agora em RH, por exemplo, quando algumas pessoas foram pedir, não tinham empresas. Faz falta esse banco, porque a gente chega assim, tá, e agora? Então, além do desafio do estágio, eu também tenho que encontrar a instituição. A gente tem alguém que indica, ajuda bastante. Exatamente. Não, mas São Paulo, né, tem muita opção, mas às vezes a gente falta aí o relacionamento. Legal. Falamos bastante de estágio. Uau! Vamos para a última, que é a EAD? Uhum. Bom, agora finalmente vamos falar do EAD, que é temas contemporâneos em psicologia, que na grade nova não está no 7º semestre, porque eu já tive, né? Mas eu gostaria de ouvir a experiência de vocês. Legal.
essa matéria, assim, o EAD ele é sempre uma surpresa e um desafio muito grande, né? Pelo menos para mim, desde o primeiro semestre, foi uma guerra com o EAD, para mais da metade da sala. Mas é uma plataforma que eu não sei se ouvindo mesmo os alunos, ou de outra forma, com outros feedbacks, eles foram mudando muito a plataforma ao longo dos semestres. E esse semestre ela veio com outra cara pra gente, um outro jeito mesmo, assim, o que a gente foi reclamando ao longo desse tempo, eles foram mudando mesmo. O fórum de presença, essas coisas que pra gente não dava, eles acabaram mudando bastante o jeito de cobrar o conteúdo. E esse semestre foi o semestre que eu senti mais efetivo a passagem de conteúdo mesmo. Assim, parece que realmente é algo para você ir lá e ler, entender, e sair com aquilo realmente, como é que se diz, quando você apreende algo, sabe? É um tema super importante, temas contemporâneos, então, assim, foi muito, muito importante, principalmente nesse momento de crise. E pensando em situação de Brasil, sempre tem crise de alguma forma, só que essa crise tá global. Mas sempre tem alguma coisa aqui que realmente precisa de muita atenção, principalmente por parte dos psicólogos, né? E os e-books, assim, para quem tá no primeiro semestre, talvez tenha algumas dificuldades com EAD. Mas pensando que todo mundo que já participou sabe que são mais ou menos 4 e-books, dividido bonitinho, acho que agora tá mais certo, né? Cada unidade com o seu e-book e sua atividade referente. Antigamente era um pouco uma atividade com os e-books tudo misturado e você tinha que se virar. Agora eles separaram para tentar deixar mais focado. E os e-books eles foram construindo, assim, pincelando por temas muito, muito importantes, como o uso de droga, a população de rua, trazendo temas importantes e tirando esse pensamento da caixinha, assim, então, trazendo a pessoa mesmo, trazendo o ser humano, a subjetividade, alertando para alguns usos de termos, então, a pessoa em situação de rua, e eles tinham esse vocabulário que para mim é muito importante. Eu já vi o Ricardo Santoro, uma vez, quando ele estava dando palestra sobre a população de rua, e ele trouxe essa questão do uso do termo. Então, o que é a pessoa de rua e pessoa em situação de rua? Trazer a pessoa primeiro, sabe? E eles tiveram esse cuidado, eu achei muito rico isso no e-book. Eles trouxeram também questões de relacionamento homoafetivo, adoção também por casais homoafetivos, falando da família e desconstruindo coisas, porque o que é a família tradicional, então tá tudo lá, assim, muito bom isso, e muito importante, porque não é todo mundo que vai ler sobre isso, procura saber o que tem sido feito em questões de leis mesmo. Então, eles falam também sobre a cura gay, que isso não existe, e que isso já tá em lei. Então, eles trouxeram algumas reportagens também que são bem interessantes de serem lidas. Eles, mais pra frente, falaram bastante sobre a Cracolândia. E, assim, pra gente, pelo menos, né, foi muito bom. Eu achei muito rico a questão de reportagem e do quanto foi atual, porque faz um tempo isso, mas é tão atual, isso é muito incrível. Faz um tempo que aconteceram essas situações. A da Cracolândia, que foi um boom isso, mas ainda tá tão, tão atual, né? A questão de uso de droga que é tão atual. E depois de ler isso tudo, assim, foi um e-book, pela primeira vez foi prazeroso de ler. Eu me senti sendo informada e ficando curiosa, mesmo com sono, porque ler dá muito sono, pelo menos em mim. Eu começo a ler e o meu cérebro quer desligar. Mas eu falava, gente, mas isso aqui é tão importante, esse tema é tão interessante, e não é em todo lugar que a gente vê. Ele sempre, o EAD pelo menos, né, traz uma coisa que eu sempre achei muito incrível, que é o saiba mais. Falou, você gostou desse tema? Tem lá sempre um link de onde veio, lê mais sobre isso, vê esse vídeo aqui. Então, sobre esses temas, assim, tá incrível. Falaram bastante sobre os direitos humanos também. E na forma como isso foi cobrado, eu achei muito rico. As atividades desse semestre, eu tive prazer de fazer e achei de uma complexibilidade muito rica para a formação do raciocínio mesmo. Então, não foi aquele tipo de pergunta assim, acha no texto e cola aqui e aí fala o que você achou sobre isso. Não foi mais assim, sabe? Que eu não sei pro pessoal no geral, mas eu tinha muito problema com EAD, porque eu sentia que era uma matéria que não acrescentava em nada. Tava lá para você fazer umas horas online.
E eu achava isso tão triste, porque já que você tá lá, por que não algo que você vai realmente usar, sabe? E depois como isso é cobrado, né? Então, esse semestre, durante as atividades, era tipo matérias mesmo. Eu achei muito interessante, eu me senti fazendo Enem respondendo aqueles negócios, porque era tipo, lê essa matéria, lê essa outra matéria, e o que você faria nessa situação enquanto psicólogo, baseado no que você leu? Eu falei, gente, sim, e é isso aqui. Aí você tinha que ir lá e ler de novo, e aí pensar e falar, não, mas tá, eu faria isso, mas baseado no quê? E que é isso que a gente tem que fazer, né? Então, para mim, esse semestre foi o que foi melhor, assim, do EAD. Achei muito rico mesmo. Muito bom, Rita. Eu acho que a gente tem perdido muito essa questão do EAD. Enquanto você estava falando, eu tive algumas ideias de como trabalhar melhor o EAD esse semestre, porque eu acho que a gente acaba deixando, falar, tá, eu só vou ler, responder e pronto, né? A gente pouco se aprofunda nas disciplinas de EAD, por não ter ali um professor acompanhando, e realmente os temas, eles são muito importantes, eles são muito ricos. E muitas vezes a gente não se aprofunda no conteúdo porque fala, é só fazer uma prova, só fazer as atividades e acabou. Então, eu acho que nesse sentido, o EAD, eu sou uma crítica do EAD, né? Mas eu acho que, por um outro lado, assim, é uma forma de a faculdade dar autonomia para a gente e a gente não aproveitar essa autonomia. Né? Porque na nossa formação a gente tem que ser autodidata também, a gente também tem que ir buscar os nossos conteúdos e tudo mais. Então, ao mesmo tempo que eu sou crítica do EAD, eu também faço uma autocrítica, Uhum. porque pelo fato de não ser igual, eu também não dedico o mesmo tempo, né? Então, quando você estava falando, para mim foi um puxão de orelha. Falei, nossa, eu devia ter feito isso. Então eu agradeço, né, você ter compartilhado, porque realmente foi um puxão de orelha para mim, e eu vou ver se eu consigo trabalhar melhor o EAD nesse semestre. Quer falar, Fábio? Não, concordo, assim, total. Eu acho que, assim, eu vejo como essa matéria foi antropologia, né? A gente estudou antropologia moderna, né? Se a gente pode dizer. Eu acho que é muito válido, assim. Eu quero deixar um recado pro aluno de sétimo semestre que chegou até aqui. Então, repense o seu modo de falar, de agir, o que te trouxe até a faculdade de psicologia. A psicologia é uma coisa, uma matéria, um tema vivo, então ele muda no decorrer do tempo. Já foi aceitável há algum tempo que psicólogos promovessem cura gay. Hoje em dia isso é inaceitável, embora haja pessoas, chapas favoráveis a esse tipo de atrocidades, é, concorrendo a eleições do CFP, do CRP. Então, é preciso repensar o que te trouxe até aqui, porque existe uma gama de outras pessoas, informações, psicólogos, informações que não concordam com isso, que veem o mundo numa integralidade, o ser humano em sua integralidade. Pense nos temas relacionados a pessoas em situação de rua, pense nos temas raciais. A gente precisa pensar que cada pessoa é diferente. Essa coisa de tentar tratar todas as pessoas iguais é um pensamento muito ultrapassado. Cada pessoa merece ser tratada dentro da sua especificidade. E é rico para o psicólogo e para o profissional de saúde, de maneira geral, que consegue olhar o ser humano como um indivíduo, né? Não como um grupo homogêneo e com as mesmas vontades e as mesmas questões, né? Eu acho que a EAD foi muito boa mesmo. Assim, eu também me surpreendi, principalmente com a organização. Eu acho que realmente estava bem organizado, estava bem bonitinho. Foi fácil fazer, não foi um pé no saco, sabe? Eu sempre também deixava para os últimos dias, fazia tudo de uma vez e pronto. Não, dessa vez eu tinha prazer realmente de ler os temas que me interessam muitíssimo, né? Então, falando de tema contemporâneo, quero pedir uma oportunidade para vocês aqui, para falar sobre uma psicanalista que a gente não estuda na FMU, então nada mais contemporâneo do que ela, e eu quero deixar essa dica aí também para os estudantes, que é a Virginia Bicudo. Então, muitas pessoas terminam a graduação,
passam pela faculdade. Eu tenho a sorte de ter alguns amigos psicólogos e alguns formados pela FMU, e eu perguntei para vários quem é Virginia Bicudo, e muitos não conhecem. Então, Virginia Bicudo, se hoje em dia, no Brasil, a gente pode ser psicólogo sem sermos médicos, a gente deve a Virginia Bicudo. Ela foi a primeira mulher a ser psicanalista no Brasil, a ser reconhecida como psicanalista no Brasil, a ter estudos reconhecidos. É a primeira não médica, né? Primeira mulher não médica. E a primeira mulher negra a ser psicanalista no Brasil. Os estudos dela em psicologia social são incríveis, porque a primeira formação dela é sociologia, né? Ou antropologia, agora me fugiu. Ela era da área da educação, então ela é fruto de uma relação entre um imigrante italiano e uma descendente de escravizados. Então ela, em todas as fotos que você vê dela nas turmas, ela é a única mulher, né? Então ela é do começo do século XX, né? Então isso era muito comum, que as mulheres não estudassem, e a gente tem uma representante brasileira em psicanálise, principalmente para quem quer ir para essa área de psicanálise, e que trabalhou tanto as questões raciais, tão atuais hoje em dia, e muito pouco divulgada no meio acadêmico. Então fica a dica aí para você do 7º semestre ou de outro semestre que esteja assistindo a gente, Virginia Bicudo, procure saber. E eu faço um convite para você, então, Fábio, a gente pode fazer uma outra gravação na qual você fale mais em profundidade sobre ela. Você tem algum Legal. texto dela que você gostou, que você gostaria de falar? Eu acho muito importante a gente trazer isso para a nossa comunidade, né? Falar, olha que coisa incrível, né? Primeira mulher, primeira negra, isso é muito importante. Como que a gente não fala sobre isso? Como que a gente não sabe quem é essa mulher? Exatamente. Né? Um detalhe importante assim, sobre a Virginia Bicudo é que, através das aulas da Mara, né, e da inspiração que a presença dela na FMU trouxe, a gente fundou... Na verdade, estamos quando vai ao ar isso aqui, a entrevista? Eu vou tentar editar ainda hoje, para colocar hoje, no máximo amanhã. Pronto. Então, neste exato momento em que a entrevista está sendo feita, a gente está em fase de formalização da Liga Acadêmica, uma Liga Estudantil Acadêmica para assuntos antirracistas, na FMU. Então, a gente está nesse processo. E a gente deu o nome da nossa liga para Virginia Bicudo. Então, é Liga Acadêmica de Estudos Antirracistas Virginia Bicudo. Então, justamente por isso, assim, porque nós temos muitas mulheres negras nessa liga, e percebemos que não se fala, né, sobre isso. Mesmo homens negros, né? Então, o Frantz Fanon, por exemplo, é um psicanalista e psicólogo, acho que psiquiatra, se não me engano, incrível, nunca falado no meio acadêmico. Então, a gente quer trazer esses nomes, né? Porque se você fizer, talvez você tenha a grade de todos o curso com os textos de referência. Se você fizer uma pesquisa nesses textos de referência, então temos majoritariamente homens brancos falando sobre psicologia, pouquíssimas mulheres brancas falando, e se nós fizermos um levantamento, nós temos mais psicólogas no mundo do que psicólogos. Isso é algo a se pensar. Isso é fato, é. E na aula também, né? Na classe, a gente tem muito mais mulheres, na minha, muito mais mulheres. No mundo, né? No mundo somos mais mulheres, né? E eu acho muito sintomático que um curso acadêmico tenha apenas, ou em sua maioria, homens brancos falando sobre temas que mulheres vão trabalhar, sejam elas negras ou brancas. Sim, então, falando desses temas contemporâneos em psicologia, está aqui nossa crítica, né? Minha crítica. As mulheres precisam falar, as mulheres negras precisam ser ouvidas, as psicólogas precisam ser ouvidas, a produção acadêmica gerada por mulheres precisa ser institucionalizado nas universidades, né? E então
resta esse pecadinho aí da FMU. Vamos colocar as mulheres para falar, as mulheres negras para falarem. Conheçam Virginia Bicudo, conheçam Frantz Fanon. A gente tem muito que aprender com essas pessoas. Ótimo, fantástico. Muito bom. Algo mais? Essa era a última disciplina. Legal. Uma visão geral assim do semestre? Algo que vocês gostariam de compartilhar? Me parece que o 7º semestre é o último semestre de muita teoria, né? Que a partir do 8º parte-se para uma parte mais prática, né? Eu tenho essa dúvida, eu não sei, eu não falei com ninguém do 8º, não sei se você já entrevistou o pessoal do 8º. Entrevistei, eu acho que foi ao ar ontem ou hoje. Aí dá para você ter uma ideia também das disciplinas. Eles também estão na grade antiga, mas a grande maioria já é grade nova. Dá para ter uma boa ideia lá. Ótimo. Vamos assistir. E é isso mesmo, né? A partir do 8º já começa a mais prática e o 9º é basicamente estágio, intervenções. Bem legal, 9º e 10º. Vamos que vamos, vencendo o Covid e vencendo os semestres. Bom, muito bom. Então eu gostaria de agradecer vocês, porque foi realmente fantástico tudo que vocês trouxeram. E eu sempre procuro, né, tranquilizar as pessoas, falar, eu não faço pergunta específica, vocês compartilham o que vocês querem, e como isso é rico, né, como vocês têm tanta experiência pessoal para trazer, e isso ajuda muito os outros alunos. Então eu gostaria de agradecer mais uma vez a disponibilidade de estar aqui numa manhã de sábado fazendo isso. Muito obrigado pelo convite. Sim, exatamente. Obrigado pelo convite, porque o projeto é realmente incrível. Então, na verdade, é um prazer fazer parte. Exatamente. Legal. Parabéns pela iniciativa. Vocês são a primeira turma, hein? Olha lá. E você está e sem saber não, acho que sabendo, você está acolhendo muitas pessoas que entram com tantas dúvidas, né, num curso tão complexo que é esse, né? É porque verdade. eu também tive essas dúvidas, né? Então, eu acho que assim, a gente tem que ver onde existe uma necessidade e tentar suprir, né? E eu acho que da forma que eu tenho dúvidas, tenho dificuldades, os outros também têm. E quando eu vou encontrando o caminho, eu falo, vamos compartilhar e vamos trazer as pessoas para o caminho. Isso aí. Legal, gente. Obrigada, viu? Nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legal. E assim a gente termina mais uma entrevista. E eu estou muito grata pelo interesse, pela dedicação, por essa parceria e por tudo que a gente está construindo juntos neste momento. E eu peço que, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, ative o sininho para receber notificação da próxima entrevista, curta e compartilhe. Um beijo e até mais!